Fala gurizada, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Hudson Johannes e hoje vim trazer um assunto bem diferente aqui para vocês, que é sobre como escolher o aditivo correto para o uso do teu carro, tá? Não era para eu estar aqui no mesmo lugar de ontem, hoje era para eu estar montando Astra, porém tive algum problema de saúde, estava com sintomas de Covid, mas no final tô tudo certo, era só uma dengue, é uma dengue aí, eu tô me recuperando. Se eu não sentir nenhuma dor muscular amanhã, eu vou montar o Astra e vou criar conteúdo disso para vocês. Mas se não, eu vou continuar criando conteúdo aqui até que eu melhore, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu costumo responder todo mundo sempre que eu posso, tá? Mas no próximo vídeo eu quero fazer alguma coisa diferente. Então se você tem alguma dúvida que queira tirar comigo, deixa nos comentários aí embaixo, que no próximo vídeo eu vou estar respondendo. Fechou? Se tratando de aditivos, a gente tem 3 tipos no mercado: orgânicos, inorgânicos e os híbridos. Qual que é a diferença dele? O próprio nome já diz, o orgânico tem em sua composição componentes orgânicos, tá? Ele tem aí uma durabilidade muito maior do que o inorgânico, ou também conhecido como sintético, e ele não agride ao meio ambiente, ou seja, ele é biodegradável. Seu descarte é muito fácil. Aí temos também, nesse pacote, os aditivos inorgânicos ou sintéticos. Esses aditivos já são de alta toxicidade, então quando for fazer a troca, tem que ser muito cauteloso na hora do descarte, porque ele polui o meio ambiente. Isso pode acabar acarretando, além de problemas sérios para o nosso meio ambiente, uma multa muito grande. Aí temos também os híbridos, que já têm uma durabilidade muito grande na questão de vida útil, e ele nada mais é do que a mistura do inorgânico e o orgânico. Independente de qual você escolha, a função dos 3 aditivos é nada mais nada menos que aumentar a temperatura de ebulição ou diminuir a temperatura de congelamento. Para você entender qual que é a importância do aditivo no seu motor, eu vou explicar aqui alguns exemplos. Aqui, em algum lugar da tela, tem fotos de uma bomba d'água que rodou muito tempo sem aditivo. Vocês vão poder identificar nela que tem vários pontos de oxidação, e essa bomba d'água provavelmente vazou porque não tinha mais vedação. A função do aditivo, além de aumentar a temperatura de ebulição e diminuir a temperatura de congelamento, é também lubrificar as partes móveis do motor, as graxetas da bomba d'água ou retentores, tá? Ela também tem a função aí de impedir a oxidação das partes metálicas do motor, bem como selos de motor, bomba d'água, rotores de bomba d'água, canos de arrefecimento e tudo mais onde corre aí o fluido refrigerante do motor. Por que a gente precisa do aditivo que aumente e muito a temperatura de ebulição ou diminui bastante a temperatura de congelamento? Os motores mais atuais, depois que perceberam que a temperatura de 90 graus no motor influencia muito na questão de consumo e entrega de potência do carro. Então, por isso que hoje grande parte, se não todas as montadoras tem aí padronizado essa temperatura, principalmente aqui para o uso no nosso país, que é um país tropical. Vamos supor que a temperatura de ebulição do seu aditivo seja em 100 graus. É a mesma temperatura de ebulição da água. Ou seja, ali no seu painel sempre vai marcar 90 graus, que quer dizer que atingiu a temperatura correta de trabalho do motor. Mas se a gente entrar com um scanner ou pegar um termômetro e apontar para o bloco do motor, a gente vai conseguir identificar que a temperatura está bem mais alta. Através do scanner, normalmente, essa temperatura trabalha entre 106 e 110 graus e em alguns casos mais severos até 115 e 120 graus. Por isso é importante a gente conseguir um aditivo aí que entregue o que está escrito na embalagem, que seja a temperatura mínima de ebulição em 125 graus. Na verdade, existe até normas brasileiras para isso, e eu vou deixar aqui na descrição abaixo algumas dessas normas para vocês poderem estudar. E por que também é interessante esses pacotes de aditivos terem aí uma temperatura bem negativa de congelamento? Porque existem países que têm temperaturas abaixo de 0, e também existe a possibilidade de você fazer uma expedição com a sua caminhonete e precisar subir uma montanha, ficar acampado lá, caso seja do seu agrado, seja um hobby. E esse aditivo não pode congelar, porque senão vai danificar muito o seu motor e às vezes até impedir que ele funcione na primeira partida do dia, tendo uma dificuldade, um transtorno muito grande. Agora que a gente já entendeu a base de tudo, vamos falar aqui um pouco qual que é o aditivo
mais viável para você que tem aí um carro de uso urbano, um carro que você usa no dia a dia, normal, sem abusar muito. Seria um aditivo que entregue, claro, essa temperatura padrão que está nas normas ABNT aplicadas aqui para o nosso país, e acredito que talvez essa norma atenda até outros países, eu não sei te dizer com certeza. Então, eu escolho aditivo orgânico, inorgânico ou híbrido para usar no meu carro do dia a dia. Os 3 aditivos podem atingir aí, ótimos resultados, entregando temperatura de congelamento até menos 64 graus e de ebulição em até menos 134 ou mais. O que eu vou escolher? Se seu carro é um carro de uso urbano, você não vai abusar, você não precisa de aditivo mais caro, você quer colocar um negócio viável, um custo-benefício muito bom, você vai ter que analisar 3 coisas. Você quer um aditivo que seja barato, você quer um aditivo que seja num preço intermediário, te entregue um bom resultado, ou você quer um aditivo que seja um pouco mais caro, mas demore muito mais tempo para você fazer a próxima troca e tudo mais. Assim como eu expliquei, o aditivo inorgânico, que seria o sintético, ele tem um tempo de vida útil menor do que os outros 2. Ele é mais em conta, é mais acessível, porém ele tem esse problema aí que ele é tóxico ao meio ambiente. Então tem que tomar cuidado a manusear. E é claro, você não pode aplicar esse aditivo no seu motor se o anterior for orgânico ou híbrido, tá? E principalmente se o carro for zero e estiver na garantia. Então, antes de decidir qual aditivo você vai usar no seu carro de uso urbano, uso comum, pega o manual do seu carro, lê, vê qual tipo de aditivo que ele usa e sempre que você puder, você vai optar por usar aí o aditivo original. E no caso dos veículos de alta performance, ou seja, um veículo que você preparou o motor ou então você montou para track day, você vai exigir muito desse motor, vai forçar muito e pode ser que ele venha esquentar e tudo mais. Nesse caso, você vai procurar aí um aditivo que vai ter uma alta temperatura de ebulição. E onde você vê isso? Na parte de trás da embalagem ele vai estar descrito. Obrigatoriamente ele tem que estar escrito, tá? Então você não vai optar por um aditivo que tem ali uma temperatura de congelamento muito baixa, porque você vai exigir do motor, você está num país quente e tudo mais, você não vai ficar procurando aditivo que tem uma temperatura de congelamento muito baixa. Você vai sempre optar por um aditivo que entre em ebulição na temperatura muito alta, assim, resguardando seu motor. No caso de dar um problema na válvula termostática, você ainda tem uma garantia que não vai ter nenhum efeito de cavitação por bolhas causadas na ebulição e tudo mais dentro do seu motor. Não vamos se aprofundar muito no assunto, mas a base é essa, tá bom? E nos veículos off-road, como você vai fazer essa escolha? Segue a mesma linha, o mesmo padrão de um aditivo para veículos de alta performance, pista, ou que você vai abusar e ter um uso severo. Porém, se você vai subir uma montanha, igual eu expliquei anteriormente no vídeo, você tem que levar em consideração que você vai colocar seu veículo em áreas de baixa temperatura. Então você precisa sim pensar se você vai deixar o carro parado, se vai ter o risco dele congelar. Então, nesse caso, de fazer uma expedição e for em algum local que, no caso, vai atingir baixas temperaturas, você vai optar por um aditivo aí que tenha uma temperatura de congelamento muito baixa. Tá? A temperatura de congelamento da água gira em torno de 0 graus, menos 2 graus ou 2 graus Celsius aí, né? Se tiver no caso um fluido de arrefecimento que congele em menos 34, pelo menos aqui no Brasil eu acho que seria mais que o necessário. Não acredito que tenha algum lugar aqui que vai chegar a essa temperatura, tá? E está dentro das normas aí, você vai conseguir ter um aditivo muito bom. Existe diferença entre fluido de arrefecimento e aditivos? Existem. Essa diferença existe sim. Fluido de arrefecimento seria o nome correto para o líquido que a gente ou dilui, pega um concentrado e dilui na água desmineralizada para pôr dentro do motor, ou compra um pronto para uso e põe. Aditivo para fluido de arrefecimento seria alguns produtos que a gente tem aí no mercado, que eles vão aumentar o pacote de aditivos desse fluido que a gente já colocou dentro do nosso motor. Qual que é a função deles? Alguns prometem que vai diminuir 15 graus a temperatura, mas você tem que entender o seguinte: seu motor é projetado para trabalhar em 90 graus, então não tem nenhum aditivo, não tem nada que vai
obrigar o seu motor a trabalhar em menor temperatura, a não ser que você substitua a válvula termostática por uma que abra ali, que faça a circulação da água em temperaturas mais baixas, que não é aconselhável. Então, qual que é a função desse aditivo? A gente tem Motul, tem Bardal, vou deixar algumas fotos aí na tela. Eu já testei em dinamômetro, amarrei no S10 2020 no dinamômetro e passei ela várias vezes, monitorando ali o tempo de arrefecimento e tudo mais, com e sem um aditivo. Outros canais já fizeram isso também no YouTube, inclusive se você quiser procurar, você vai encontrar vídeo disso, e não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença na forma que o motor trabalha esquentando e esfriando. O que a gente não testou é se, colocando esse aditivo, a temperatura de ebulição vai aumentar ou a temperatura de congelamento vai diminuir. Pode ser que sim. Então, esse seria o ponto ideal para você escolher um aditivo e aplicar ele no seu motor. Escolha ali um fluido de arrefecimento de uma boa marca e escolha também um aditivo de uma boa marca e veja se ele é compatível. Por exemplo, se você está usando um híbrido no seu carro, você tem que ver se o aditivo que você comprou é compatente com o fluido de arrefecimento híbrido que você aplicou no teu carro há pouco, tá bom? Existem também algumas formas de você se livrar. Por exemplo, você tem um veículo off-road ou então você tem um veículo aí que está num péssimo estado de arrefecimento e você não tem condições de arrumar, você precisa se deslocar. Algumas lojas de autopeça vendem aí um sela radiador. Vou deixar uma foto aí de um modelo. É errado usar? Eu não vou julgar, tá? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem uma condição financeira boa e às vezes tem que se virar e não pode parar o carro, quer arrumar, mas tem que fazer depois. E é justo a gente abordar todos os assuntos e todas as condições. Eu já tive cliente que não teve condições de arrumar o carro e por algum motivo ele não podia parar. Preferia que o motor quebrasse a parar o carro para fazer o reparo no arrefecimento. Até porque não tinha condições na época e a gente entende. Eu aconselhei ele colocar esse selante no radiador. Ele tinha 2 furos no radiador. Esses 2 furos vieram proveniente da água que ele usava há muito tempo no motor dele. Vou deixar algumas fotos aí do estado que fica o motor se você usar só água por muito tempo. Quando ele aplicou esse selante para radiador, a gente deixou o carro funcionando. Na primeira vez que ele atingiu 90 graus, vedou o furo. Esse cliente rodou incrivelmente 1 ano com esse carro depois de aplicar esse produto. Eu sou contra? Eu sou totalmente contra. Porque a gente sabe que o sistema não está ok, qualquer hora pode dar merda. Mas se você está aí indo para uma expedição, se você está indo fazer uma trilha, lógico que é uma boa sacada ter pelo menos uns 2 desse dentro. Vai que fura o radiador, vai que acontece alguma coisa, você vai esperar um guincho chegar no meio do mato. Não tem como. Então, esse produto é excelente. Eu não lembro a marca que eu apliquei, mas assim, aconselho muito a você ter no seu carro em caso de situações de emergência. E é isso daí. É o que eu tinha de dica para vocês hoje. Eu não quero me estender muito no assunto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, deixe seu like. Se quiser acompanhar a saga do J1, vai aparecer a playlist aí na tela. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Tamo junto, até a próxima.